Então, acho que mais nada eu queria agradecer ao IAT, né, na pessoa do diretor, o professor Maurício Loureiro, que permitiu, né, não foi ele, na verdade, foi o IAT como um todo, né, com o comitê gestor, que permitiu essa minha vinda aqui, e uma vinda prolongada, né, o que foi muito bom também. Eu pude fazer uma interação maior, mesmo que eu já tenha vindo aqui, como a Thaís mencionou, desde 2003, que eu estou com uma colaboração. Dessa vez foi um tempo maior, deu para realmente ver as pessoas, falar com os alunos, né? Então eu queria agradecer o IAT por essa oportunidade e agradecer a professora Thaís Cristófaro, que é a minha anfitriã dessa vez, né? Que fez tudo para que a minha estadia aqui desse certo, e eu agradeço pessoalmente a senhora Thaís. Quanto à minha palestra de hoje, eu peço desculpas porque teve um pequeno problema de comunicação. No início a palestra seria proferida em inglês, né? Ou em francês, se vocês preferissem, né? Eu estou vendo na França, mas ia ser em inglês. Aí teve um pequeno problema de comunicação e no cartaz apareceu em português, então agora eu vou fazer a palestra em português, certo? Eu ainda não esqueci o português, né? Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem, por favor. Mas todas as transparências vão ser em inglês, né? Se vocês tiverem problema, depois vocês me perguntem, não tem problema nenhum. Então, só para dar uma ideia do que eu vou falar hoje, eu vou passar por alto por o que a gente chama da teoria da moeda de troca, né? Em inglês seria o currency exchange, essa moeda de troca na comunicação falada. E depois eu vou passar mais ou menos por alto em 5 estudos, né, que são relacionados com esse tema, que foram feitos durante a minha carreira, ou na França, ou na Alemanha, ou em colaboração com as unidades do FMG. Então vamos para a primeira parte. A primeira parte são as teorias dessa moeda de troca na comunicação falada. O que acontece, na verdade, quando uma pessoa fala com a outra, é que um sinal físico, né, atravessa um meio físico, né, de uma pessoa para outra, ela atinge aquela pessoa e isso serve para a comunicação. No caso da fala, né, isso é feito através do áudio, né, o que vocês estão fazendo agora, e para as pessoas que estão mais perto de mim, elas estão também vendo a minha face, e isso pode ajudar também a decodificar o que eu estou querendo dizer para vocês, né. Então, o que acontece realmente na fala, nesse nível físico, né, é uma coisa. O que nós estamos interessados é com certo nível de abstração, que é a mensagem para ser enviada. Porque o objetivo da fala, né, é transmitir uma mensagem para uma outra pessoa. Certo? Ninguém falaria só por falar. Tem muita gente que fala só por falar, né, mas não é muito o caso. Tem sempre uma mensagem para ser transmitida do locutor para o auditor. Né? Essa mensagem está codificada em algum lugar no cérebro. Não vou entrar em muitos detalhes neurofisiológicos, não. Vamos nos manter no nível abstrato. Né? Essa mensagem pode ser uma emoção, pode ser uma frase, pode ser uma afirmação qualquer, né? Mas ela tem que ser transformada em algo que tem a ver com a fala, na verdade. Né? A fala a gente sabe que tem, na escrita seria uma sequência de letras, por exemplo. No caso da fala oral seria uma sequência de fonemas, né? Você já deve ter ouvido essa palavra. E isso é o que eu chamo dessa representação invariante. Ela é invariante porque, numa dada língua, né, nós temos dados tipos de som, por exemplo, certo? Então, essas seriam as representações que se resultariam da transformação da mensagem nesse nível de invariância, né? Mas isso ainda está no nível abstrato, porque para que o locutor transmita a sua mensagem, esse nível de representação tem que ser transformado em comandos musculares, porque para falar, o que a gente faz é mover músculos, essencialmente. Que seja do pulmão, da laringe, da faringe, da cavidade bucal, dos lábios ou do velo, eu estou movendo músculos, né? Então eu tenho que transformar aquela representação invariante em comandos motores, certo? Isso do lado do locutor. Do lado do auditor, né? Quando esse sinal sai da boca do locutor, ele chega no auditor, e não é somente o ouvido, né, que ele recebe os sinais, como eu disse ainda há pouco, é também a visão, que eu vejo a pessoa falando, né? O que o auditor tem que fazer é receber esses sinais físicos e fazer um reconhecimento, né? Passar isso aí através de um bloco de reconhecimento, para recuperar aquela representação invariante, que estaria em algum lugar, certo? Então, essa representação invariante, que está tanto na cabeça do locutor quanto na cabeça do auditor, é o que eu chamo dessa moeda de troca. Eles têm que saber trocar essa moeda aí, certo? E, finalmente, o auditor vai decodificar a mensagem que foi enviada, né? Ou bem ou mal, né? Com erros ou não, certo?
E essa é a cadeia total da comunicação de fala, da linguagem através da fala, certo? Agora, existem teorias para explicar o que é, na verdade, essa representação invariante. Elas são sons, elas são movimentos, elas são elementos perceptivos, né, ao nível da audição. O que elas são, na verdade? Aí tem várias teorias ao longo da história, né, que foram desenvolvidas para tentar explicar ou achar o que seriam esses variantes. Né? Tem uma teoria que diz que não tem um reconhecimento muito elaborado aqui. O que a pessoa ouve, praticamente, aqueles indícios acústicos, é a própria representação invariante que está no cérebro, certo? Tem um curto-circuito aqui, na verdade. Isso aí facilita muito a vida do locutor, do auditor, desculpe, né? Isso aí são teorias, né? Uma das teorias que eu coloquei é a teoria quântica da fala, que diz que, na verdade, a fala é organizada pela estruturação do espaço acústico, certo? E é isso que faz com que o auditor entenda o que o outro está falando. Mas o problema dessa teoria é que, se for verdade, se tiver um curto-circuito aqui, esse bloco aqui fica muito complicado, porque ele tem que fazer uma inversão do som a produzir em movimentos articulatórios. Em outras palavras, eu teria que ter uma boca muito grande, certo? Na verdade, é tudo simbólico. Na verdade, eu teria que ter um controle motor muito grande, certo? Outra teoria diria o contrário. Diria que, na verdade, essa representação invariante ela é feita em termos de gestos. O que eu estou transmitindo para o locutor não são sons, na verdade são gestos. Acontece que esses gestos são transformados em som. Então, o que tem que acontecer nesse caso? O auditor ele tem que ter um sistema de reconhecimento muito bom para fazer a inversão daqueles sons em termos de gestos, certo? Isso quer dizer que ele teria que ter um grande orelha e um grande olho, certo? Bom, vamos voltar às pessoas não deformadas, né? E que deve ser o que acontece. Existem teorias também, como a teoria da hipo-hiperarticulação, do Bjorn Lindblom, né? Que diz que, na verdade, a articulação não é nem acústica, puramente acústica, e nem puramente motora. Não é nem da percepção e nem da produção. Na verdade, está entre os dois. E, na verdade, o locutor e o auditor estão, sem parar, trocando aquele tipo de informação, certo? De produção e percepção, de tal maneira que, se a situação estiver muito ruim de comunicação, o locutor vai tentar articular melhor para que o outro entenda, certo? E quando a situação permite, ele vai articular mal, porque a informação já está, de qualquer maneira, no áudio, certo? Então, essa interação entre percepção e ação, que é o que eu estou chamando da moeda de troca, no caso da fala, certo? Então, o que eu vou mostrar daqui para frente são 5 experimentos, né, diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhes dos experimentos, não, certo? E vai ser mais ou menos como módulos. Os experimentos são mais ou menos independentes, mesmo se estão em um contexto abrangente da relação entre percepção e produção, no caso da fala. Mas se vocês perderem, não tem problema não, vocês pegam o bagulho seguinte, certo? Então, vamos para o primeiro experimento. Basta direto. Então, o primeiro experimento, esse experimento foi feito ou elaborado para mostrar que existem interferências da percepção, da produção da fala na percepção. Quando eu estou falando alguma coisa, certo? Ou me preparando para falar alguma coisa, eu não percebo da mesma maneira o que eu estou ouvindo, certo? Teve um pesquisador muito conhecido chamado William Cooper, que nos anos 70, fez experimentos muito interessantes. Ele fez as pessoas pronunciarem durante um tempo muito longo a sílaba ba, por exemplo. A pessoa fica falando ba, durante, sei lá, uns 10 minutos. E depois ele fazia um experimento, que vocês vão ver mais ou menos como é que é aqui. E provava que essa pessoa, como ela produziu muito ba, ela tinha tendência a não querer mais escutar o ba. Ele escutar só um pá. Se ela escutar uma coisa ambígua, ela dizia que era um pá. Certo? Então foi a partir desse experimento que esse nosso experimento foi concebido. Né? Ele foi feito na Alemanha, né? Então os exemplos aqui são todos em alemão. Eu vou mostrar para vocês o que é esse contínuo, né? Conforme a gente faz o experimento. Qual é o paradigma que a gente traz? Esse aqui é um paradigma de identificação fonêmica, né? Que a pessoa tem que identificar uma palavra ou a outra. Nesse caso aqui, as duas palavras são Fell, em alemão, e Fel, certo? Vamos ver se toca. Fell. O que vocês ouviram? Vocês ouviram o contínuo? Só que esse contínuo é interessante, né? Ele é realmente um contínuo físico, né? Eu parti do som do E aberto, fui até o E fechado. Ainda mais no alemão, o E aberto aqui ele é curto, o E fechado ele é longo, né? Então uma Fé e uma Fil, certo? A diferença. Então tudo foi interpolado aqui. Isso aí foi feito com um programa que a gente desenvolveu, né? Está sendo desenvolvido com o Henry, com
o professor Rene com o Leonardo Almeida, que a gente chama morfala, né? Permite fazer um morphing entre dois sons diferentes, né? Eu vou tocar de novo, vocês tentem ver em que ponto que vocês, brasileiros, nem todos são brasileiros, né? Em que ponto que vocês houve uma mudança de vogal, né? L, 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 L. Que número foi mais ou menos? Por aí, né? Então, os locutores alemães, sabe que no caso de quatro sujeitos alemães, né? Eles responderam dessa maneira, né? Na verdade, a gente foi apresentado várias vezes, cada um desses 11 estímulos aqui, foi apresentado várias vezes aos locutores, e a pergunta foi, se ouviu fer ou fer? Eles tinham uma escolha forçada, eles não podiam falar uma outra palavra, não. Ou era fer ou fer, né? E as pessoas respondem de uma maneira que a gente chama categórica. Eles não respondem numa reta que vai daqui até aqui contínua. Eles respondem até um certo ponto, fer, e a partir daquele ponto, fer, mesmo se as características físicas estão mudando continuamente através daquele contínuo, certo? Então, a experiência que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou esse contínuo, né, entre o fer e o fer, que estão representados aqui, certo? O fer de um lado e o fer do outro. Aqui são os intermediários, né, que vocês ouviram ainda há pouco, certo? E esses exemplares foram dados para os locutores para que eles percebam, na verdade, que eles identifiquem se é um fer ou fer. Mas, ao mesmo tempo, foi associado a uma tarefa de produção, eu estou interessado em ter interação da produção e da percepção, e, ao mesmo tempo, a gente pedia para a pessoa, antes do estímulo chegar no ouvido deles, para se preparar para produzir duas outras palavras. E essas duas palavras eram fala ou filho, certo? Na verdade, é realmente um contínuo isso aqui, porque vai do fala, aberto e curto, passando pelo fé, indo ao fi, a, e, i, certo? As quatro vogais estão aqui nesse experimento. Então, eles têm que produzir algo que não tem nada a ver com o que eles estão percebendo, na verdade, que eles têm que perceber, certo? Mas que tem a ver em termos de proximidade, de discussão em termos acústicos, né? Aí a experiência é mais ou menos assim. Vocês vão mais ou menos dessa maneira. Aqui nós temos essas linhas aqui na tela. Então, vamos ver se melhora. Aqui, cada linha aqui são os equipamentos que a gente tem no laboratório, seria uma tela aqui, né? Pode baixar um pouquinho, tá bom assim? Não muito forte, não? Seria a tela do computador, o teclado, onde o sujeito dá a resposta, um fone de ouvido, certo? E o microfone, onde ele vai falar o que a gente quer falar. Então, vamos ver se em termos de tempo. O tempo corre nesse sentido aqui, certo? Da esquerda para a direita. Então, na tela, aparece a palavra que ele tem que produzir. Ele tem que preparar para produzir a palavra. Tem um barulho, né? E aqui, por exemplo, tem que produzir a palavra fala. E depois que essa palavra aparece, ele se prepara para produzir aquela palavra, pode ser fala e filho, né? A ou I, certo? E depois de certo tempo, quando a pessoa falou, bom, já me preparei, ela aperta na barra de espaço, a tela fica em branco, certo? Aí, depois de um certo tempo, que é aleatório, na verdade, no fone de ouvido, ele recebe o sinal ambíguo, fé, que ele tem que reconhecer, certo? E esse é o sinal go. Aí, quando ele recebe esse sinal do ouvido, ele tem que produzir o que ele preparou aqui. Então, ele produziu aqui fala. A gente pediu para ele falar de uma maneira sussurrando, na verdade, né? Não falar muito alto para não interferir com a acústica. Ainda mais tem um ruído branco também, mais ou menos naquele período. Depois que ele produziu aquela palavra, ele tinha ouvido aquele fé, fê, ambíguo, a gente apresentava fé ou fê, e ele tinha que escolher com o teclado um ou outro. Certo? Eu escolhi era fé ou fê. Então, esse é o resultado do experimento. Certo? Aqui, esse experimento aqui, esse gráfico aqui, ele tem no eixo horizontal o nível de morphing que eu mostrei ainda há pouco, certo? Esse nível de morphing vai entre 0, quer dizer que é um fé puro, e 1, que é o fê puro. Vocês estão vendo que eu estou entre 0,55 e 0,75. É uma parte do meio da região total, certo? Porque a transição acontece a um ponto ali, né? E aqui no eixo vertical, eu tenho a probabilidade de resposta do sujeito, certo? Foram apresentados, então, 11 estímulos diferentes, calculou-se uma probabilidade, né, que são os pontos verdes e vermelhos aqui, e, em função desses pontos, nós ajustamos uma curva de resposta psicométrica, que seria a curva de resposta teórica do sujeito. E, ajustando essa curva, é possível, então, calcular qual que é o limiar de passagem a 50%, certo? Agora, o que é interessante no experimento é que eu tinha duas condições, vocês lembram bem, né?
Ele tinha que preparar para falar fala, ou tinha que preparar para falar filha, ou a ou i. E aí eu vi algo ambíguo entre e e é. O que acontece? O verde aqui é quando ele está se preparando para falar fala, certo? Então dá essa curva aqui que está para a esquerda. Essa curva para a esquerda quer dizer que ele cai mais rápido para o fel. Quer dizer que ele ouve menos o fel. E o fel, lembrem, o e está perto do a e o e está perto do i, certo? Então, quando ele vai preparar para falar A, ele ouve menos E que está próximo, ele ouve mais do que está longe, certo? E quando ele vai se preparar para falar filho, o I, que é o vermelho aqui, ele ouve mais o E que está longe do I. Isso aí é um efeito muito interessante. É mais ou menos o mesmo efeito que foi achado pelo William Cooper, naquele experimento que eu falei para vocês no início, mas ele é interessante porque ele é em linha. Ele pode ser interpretado como uma saturação do sistema. Ele é realmente um mecanismo em linha que faz com que, se eu vou fazer um A, eu já percebo menos, eu mando para o meu sistema auditivo um sinal falando, não reconhece o que está perto, reconhece o que está longe dali. Certo? Isso aí, em termos de visão, é bem conhecido. É o que o pessoal chama de ilusão de Ebbinghaus, vocês devem conhecer, né? Se você tem dois discos aí de tamanho igual, eles são iguais, né? Se você coloca discos em volta exatamente diferente, parece que o da esquerda é menor que o da direita, o vermelho, não é mesmo? Mas eles são idênticos, né? Certo? Isso é um tipo de ilusão que acontece, que deve ser mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse tipo de ilusão. Só que ele é provocado pela minha própria ação de produzir a fala. Certo? Esse é o primeiro experimento de relação de percepção e produção que eu queria falar para vocês. Um outro interessante também é um experimento em que a gente observa se é verdade isso, que tem tanta interação entre produção e percepção. Então quer dizer que, como eu produzo, quando eu vou perceber alguma coisa, eu uso o meu próprio esquema motor, né? Motor schema em inglês, para poder reconhecer aquele tipo de coisa. Isso aqui é um exemplo que é lá do meu laboratório em Munique, quando eu estive lá. Eu adoro esse exemplo, que o pessoal ficava brincando de jogar flechete, né, dado no alvo. É um experimento científico. Né? O que o pessoal fazia é que eles filmavam os sujeitos lançando dados, né, ou flechete, não sei qual é o nome em português, dado, né, num alvo que estava aqui na parede. E eles filmavam nessa perspectiva que a gente está vendo aqui, certo? O sujeito do lado esquerdo e o alvo do lado direito. Aí eles faziam todos esses filmes e depois eles mostravam os filmes para as mesmas pessoas que participaram do experimento, né? Participaram do lançamento de dados. Só que eles mostravam o filme e paravam o filme exatamente no ponto onde o dado não ia sair da mão. A pessoa só via um movimento inicial, parava, mas não via onde é que o dado ia. Não via a trajetória do dado. Certo? E esse dado às vezes caía abaixo da mosca ou acima da mosca. Certo? Aí a pergunta era a seguinte: vendo só aquele início do movimento, onde é que vai cair o dado? Parece que é impossível, né? Só aquele início do movimento. Mas o que é interessante é que quando as pessoas observavam elas mesmas fazendo o movimento, certo? Elas acertavam mais onde é que ia cair, se era em cima ou embaixo. Se elas olhavam outras pessoas, elas não acertavam tanto. Certo? E é estranho, né? Porque as pessoas não se veem dessa perspectiva. Quando eu me vejo dessa perspectiva aqui, mas eu vejo os outros dessa perspectiva, né? Que está aí. Certo? Aí eles controlavam, né? Eles controlavam, tiravam os olhos, né? Para que a pessoa não fosse influenciada pela direção do olhar da pessoa. E aí depois tiravam até informação da identidade, né? Ficou só um braço movendo. E só esse braço movendo já era o suficiente para a pessoa reconhecer melhor se fosse ela mesma. Certo? Bom, isso aí é no caso de lançamento de dados, né? Vamos voltar para a fala, né? No caso dos lábios, né? Vocês devem conhecer o famoso sofá da Mae West, né? Ouviram na internet ou foram no museu dele. Os lábios servem para sentar, não é verdade? Nesse caso aí. Mas o fala serve também para o reconhecimento. Quando eu estou numa festa, num lugar muito barulhento, certo? E estou conversando com uma pessoa e tem barulho em volta de mim, né? De todo lugar, eu me concentro mais nos lábios das pessoas, né? Da pessoa com quem eu estou falando, para poder identificar melhor o que ela está falando. Certo? Então o experimento partiu daí, dessa ideia. Então, vamos ver se aquela ideia de lançamento de dados ela pode ser aplicada no caso da fala, no caso do movimento labial. Porque eu sei que as pessoas conseguem ler os lábios, certo? Então, o que foi feito aqui nesse experimento foi uma gravação com um sistema de captura do movimento, né, motion capture em inglês, que chama Autotrack. Ele tem esses marcadores aqui, com fios, né, que são colados nos dados das pessoas. É muito utilizado no cinema, atualmente, esse tipo de sistema, né, para fazer animação e tudo. E a pessoa também tinha uma espécie de capacete com 3 marcadores que permitia o movimento, detectar o movimento da cabeça. Né.
Então, os movimentos dos lábios eram detectados em função do movimento da cabeça, né? Certo? Aí, realmente, os movimentos só dos lábios estão sendo captados. Tem 8 marcadores aqui em volta dos lábios. Então, os sujeitos que participavam, né, eles tinham que pronunciar as palavras que apareciam na tela do computador. Essa aqui é a câmera do tal optotrack, que é o sistema de captura de movimento. E isso aqui foi feito na Alemanha. Então, as palavras são palavras alemães, na verdade são logatons, como a gente chama. São palavras que não faz sentido, são nonsense words. E as palavras que foram pronunciadas eram aba, ava e alba. Essas 3 palavras envolvem o movimento labial, certo? Elas não foram escolhidas por acaso. E a vogal A foi escolhida porque é uma vogal aberta, né? Aí tem o movimento é mais pronunciado nesse caso. Aí depois que as pessoas foram gravadas, né, pelo sistema de captura de movimento, elas foram para a parte do experimento, as mesmas pessoas, certo? Então elas iam ver o movimento delas na tela. E aí era apresentado dessa maneira aí. Aí é só uma figura estática, né? Na verdade era um filminho, que na verdade fazia mover essas bolinhas vermelhas que correspondem aos marcadores que foram gravados. Certo? A linha está aí só para fazer uma ideia de um objeto. Então, observem bem que esses pontos que estão em torno dos lados, eles levam uma parte da informação só. Porque se eu mostrar um vídeo completo de uma pessoa falando ava, alwa, ava, as pessoas estão aqui perto, sem o som, elas teriam reconhecido quase 100% do que eu estou falando. Porque você veria um fechamento labial, uma aproximação dos lábios, né? Ou uma constrição do lábio inferior com o dedo superior, que daria um D nesse caso. Né? Se fosse um vídeo completo, as pessoas iam reconhecer 100%. Mas como é só isso aí, as pessoas erram um pouco, né? Então depois de ver esse filminho, elas têm que escolher, é uma escolha forçada, né? Entre a barra, a uá e a barra na tela. Então a gente calculou, apresentou várias vezes, né? Os estímulos delas mesmas e dos outros, certo? E aí fizemos essa tabela de resultados. Aí dá o resultado para 13 sujeitos, certo? Esses 13 sujeitos, eles observaram durante 1 hora esses filminhos, né? Tiveram que reconhecer, certo? E uma parte desses filmes era deles mesmos, essa coluna certo? E outra parte era o órgão, certo? E aqui é o global, que é mais ou menos a média das 2 colunas. Cada linha aqui é um sujeito diferente, ou um informante do experimento. Se o sujeito respondesse totalmente por acaso, certo? Fosse batendo lá, como um macaco, ao bá, ao á e a vá, ou não tivesse nenhuma ideia do que estivesse acontecendo, ele ia acabar fazendo um terço para cada um. Vocês concordam, né? O nível de chance aqui, né, de acaso, seria 33%. Isso acontece com alguns sujeitos, como o sujeito 8 e 10. Eles são mais ou menos ao nível do acaso, né? E os sujeitos 15 e 16 não estão muito longe também, não. Mas todos os outros aqui que estão em preto, na verdade, eles apresentam, observem bem, a coluna da esquerda maior do que a da direita. Estão vendo? Menos o 13, que também está muito longe do acaso, não, certo? Mas todos representam isso. O que é impressionante, porque só com essa informação em volta dos lábios, você consegue identificar o que foi falado. Isso é porque a dinâmica dos movimentos abaixo, alguá e avá, ela é diferente. Essa informação está nos sinais, né? Não tem tempo de entrar em detalhes aqui, mas isso aí mostra que, na verdade, quando eu vou identificar alguma coisa, eu uso o meu próprio esquema motor para me ajudar naquele reconhecimento. E se aquele esquema motor que eu estou vendo é o meu próprio, aí me ajuda mais ainda. Essa é a ideia que está aqui por trás. E essa é uma segunda prova dessa relação entre ação e percepção. Certo? Bom, vou passar para o terceiro experimento que eu queria mostrar, que é o experimento em balbuciar de crianças. Porque, na verdade, isso que eu estou falando aqui, vocês viram que eu não usei a palavra fonema, né? Mas eu estou falando de fonemas aqui o tempo todo. Até que usei, né? Mas não era o objetivo falar exatamente sobre fonemas, né? Então, os fonemas são coisas que existem. Isso aí pode ser aquela tal da moeda de troca que eu tive falando nisso, né? Mas pode ter uma representação interna que a gente não sabe. A gente sabe que ela é equilibrada entre percepção e ação. Mas essas unidades, elas emergem em dado momento quando uma criança, um bebê, aprende a falar. Certo? E o que acontece com o bebê é que o bebê começa a balbuciar, né? Fazer um balbucio, né? Como se chama, que em inglês se chama canonical babbling, né? É o balbucio canônico, que não é a fala, na verdade, soltar as linhas fechando a boca, e depois, mais tarde, começa a fazer alguma coisa que faz sentido para a mãe entender o que ele quer. Certo? Antes de passar para essa parte, eu já aprendi, na verdade, ao longo dos anos, né, meu contato com meus colegas norte-americanos, você não pode dar uma palestra tão longa sem fazer uma piadinha. Eu vou falar uma frase do Gerald Gottlieb. Gerald Gottlieb é um
pesquisador sênior já na área de controle motor, não é da área de fala. Infelizmente ele teve um AVC tem uns 8 anos mais ou menos, ele está meio incapaz atualmente, mas era um cara muito brilhante. Ele ia para as palestras de fala, você lembra em Close C, onde ele estava? Ele ia para as palestras de fala e não entendia nada. Né? Aí ele fez a seguinte pergunta: What's the difference between a speech experiment and a talk about a speech experiment? Se eu traduzir isso, qual é a diferença entre um experimento de fala e uma fala sobre um experimento de fala? Essa é a pergunta. A resposta dele é a seguinte: In a speech experiment, the nonsense words only last 400 milliseconds. Quer dizer, no experimento de fala, as palavras que não fazem sentido duram muito pouco, só 400 segundos. Mas na palestra dura muito mais. Bom, isso aí eu acho que ele está bem de má fé, porque não é bem assim não. E é verdade que o que eu mostrei até agora foram palavras fora o fé e isso, né? A gente usa muito logatoma, mas é para simplificar e para poder organizar as coisas, né? Bom, voltemos então à parte 4, que é a parte de balbuciar. O que alguns pesquisadores perceberam no balbuciar é que as combinações de consoante e vogal não são arbitrárias no que eles chamam de balbuciar canônico. Aquilo que acontece a partir de 6 meses e vai até os 8, 10 meses. Né? É o tal do da, que é bem repetido, né? Não tem variação de consoante e vogal. Se a criança começou com bar, ela faz bá, 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 bá. Se ela começou com gu, é gu, 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 gu. E se ela começou com dé, 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 e tal. E além do mais, não tem uma combinação arbitrária das consoantes com as vogais. Essa é a teoria que está por trás. Porque, na verdade, a gente pode se produzir consoantes com uma articulação frontal, quer dizer, eu coloco a minha língua perto dos dentes. Vocês entendem esse gráfico aqui, né? Isso aqui é uma porta sagital no meio vocal. Certo? A boca está aqui e os vocais estão aqui. Aqui é a língua, os dentes e o nariz. Né? Eu posso produzir sons que eu chamo de coronais, que seriam T, D e D, certo? Que seriam produzidos com a língua encostando no palato duro, certo? Eu posso produzir consoantes com a língua encostando no palato mole, que é na região do vélo, né? Na região velar, e posso produzir consoantes com os lábios encostando, né? Com T, D, D. Seria T, esse, T, coronal, e que, ou N, né? Que seria o velar. E as vogais que eu posso produzir são vogais que são ou centrais, como A, ou frontais, como E e I, onde a língua vai para frente, ou posteriores, como U ou O. Certo? Então, o que diz essa teoria é que as combinações de consoantes labiais, coronais e dorsais com as vogais posteriores, centrais ou frontais, ela não é arbitrária. Eles observaram isso por observação. Na verdade, nos experimentos, eles gravaram crianças e observaram isso. Então, o B é sempre com A, é sempre blá blá blá, o D é sempre com E, dé, 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 e o G é sempre com U, e bu. Essa é a linguagem da criança, na verdade. Isso aí é observado não só na fala dos bebês em balbuciar canônico, né, no canônico verbo, mas também nas linguagens do mundo. As linguagens do mundo têm mais Bá do que Bé, do que Bu. Certo? É o que está escrito aí na primeira linha dessa tabela. Isso também é observado na linguagem do mundo. Então, isso aí, McNally e Davis, que essa teoria vem deles, né, eles criaram essa teoria que chama Frame and Contact Theory, né, para explicar o verbo e também a concorrência de consoantes e vogais que temos no mundo. O problema com esse tipo de experimento é que ele é totalmente transcripcional. As pessoas fizeram experimento, né, observaram os bebês, que estão só balbuciando, 6 meses, 8 meses, né, e aí anotaram, eu acho que ele falou bar, né, anotou, acho que ele falou bu, etc. Então, esse tipo de experimento tem um certo viés, certo? Porque depende do que o próprio experimentador está ouvindo das crianças, certo? Então, a gente decidiu fazer um experimento também no meu laboratório mais plano, com bebês, né? Mesmo sistema de captura de movimento, para ver se isso é verdade. Porque o que eles falam no frame acontece é que, na verdade, a mandíbula ela oscila, certo? E a língua começa com uma certa posição. Se a língua começar na posição central, eu vou fechar a boca, eu vou fazer uma labial, certo? Quando abrir, eu vou fazer um bar. Se a língua tiver início na frente, eu vou fechar fazendo D, eu vou fazer D, né? Eu vou fazer depois um E. Se a língua estiver atrás, eu vou subir fazendo G e descer fazer um U, ou um O, né? Eu vou falar bababá, dededé e gogogó, certo? Então, a gente no nosso laboratório não dava para medir a língua, na verdade, mas a mandíbula a gente conseguia medir, certo? Então, nós medimos a mandíbula com esse sistema, é um pouco com outro sistema que vocês viram há pouco, e medimos também o som,
certo? O som está aqui nessa faixa aqui. Esse aqui é o sinal acústico. Aqui é um bebê, esse aqui é esse eixo dos tempos, né? Então ele está fazendo 4 oscilações aqui, ele está falando ba, certo? Aqui embaixo, em azul, você tem o movimento da mandíbula, que foi capturado pelo autotrack, que é esse sistema de captura de movimento. E aqui é o som. E aqui em cima, superposto a ele, está uma representação espectral desse som. Essa representação ela tem no eixo aqui o tempo, certo? No eixo horizontal o tempo e no eixo vertical a frequência. Então o que se vê, na verdade, quando uma pessoa fala, isso aqui é típico da fala, né? Você vê uma concentração, aqui são essas bandas pretas, uma concentração de energia, que são o que nós chamamos de formantes da fala. E os formantes são característicos de cada vogal. Cada vogal tem a sua formante. E o que é interessante também é que desses primeiros formantes aqui, do primeiro, segundo e terceiro, o segundo, ele é mais ou menos relacionado com a posição da língua dentro da boca. Certo? Se a língua estiver muito para frente, fazendo um I ou um E, esse segundo formante vai ser bem alto. Se a língua estiver no meio, ele vai ser mais baixo. Se estiver atrás, vai ser mais baixo ainda. Seria o caso do U e do U. Certo? Então aí a gente tinha uma maneira de fazer uma medida fisiológica, né, bem precisa, para tentar verificar a teoria do Frankfurt Content de McNeilage e Davis. Né? Então o que a gente fez? A gente pegou cada um desses movimentos de descida, né, que a gente chama stroke, na verdade, os movimentos de descida e de subida também, né, que eu estou mostrando um movimento de descida da mandíbula, né? E nesses a gente media no espectrograma uma mudança em F2, que é aquela curva vermelha, né? E uma mudança na mandíbula, certo? A gente tinha 2 sinais, dois valores, na verdade, para cada um dos strokes. Aí se eu pegar, se a teoria estiver certa, se a teoria do McNeilage e Davis estiver certa, quer dizer que no início, quando o bebê está começando a fazer o balbuciamento, ele varia a mandíbula sem variar o F2, quer dizer, a língua fica parada, certo? E no fim, ele vai estar associando consoantes e vogais diferentes, então ele vai estar mexendo bem o F2 com relação ao movimento da mandíbula. Certo? Então, tem uma medida muito simples que é fazer a razão entre delta F2 e delta mandíbula, certo? E essa vai ser a nossa medida que a gente vai fazer para todos esses strokes. Interessante, esses são os resultados, né? Aqui nesse gráfico você tem no eixo horizontal a idade das crianças em dias, certo? A primeira criança tinha uns 8 dias mais ou menos. Quer dizer, eu já estou no fim desse período chamado balbuciar canônico, né? E a mais velha aqui tinha praticamente 1 ano de idade, certo? E para cada ponto aqui é uma criança, certo? E para cada criança eu medi para todos aqueles movimentos que ela fez durante a sessão de gravação, eu medi a razão delta F2, delta mandíbula, certo? Que dá um valor de hertz por milímetro. Então aqui o ponto é o ponto central, é o ponto médio, e aqui é a variação em todo aquele ponto médio de cada criança. O que vocês observam aqui? Vocês observam que tem um crescimento, né, ao longo da idade, certo? Esse crescimento aí, se eu calcular a correlação, não dá um valor muito forte de correlação, mas esse valor é significativamente diferente de zero. Isso quer dizer que nessa medida fisiológica, né, da coordenação entre a língua e a mandíbula, comprova mais ou menos a teoria do Framework Content de McNeilage e Davis. Né? Eu não sou um defensor da teoria, não. O que eu queria saber era saber se eu podia fazer um experimento onde eu não usasse nenhuma transcrição, usasse apenas medidas fisiológicas para comprovar uma teoria que era um pouco impressionista, né? Quer dizer, a impressão que o pessoal tem quando está fazendo a transcrição. Esse era o objetivo do experimento. Então, vou passar para o outro agora, para o quarto experimento que eu queria mostrar para vocês. E esse eu estou fazendo atualmente na França também. Porque se existe uma representação interna, essa representação tem que estar em algum lugar, certo? Então, você tem que procurar certamente no cérebro, no seu sistema nervoso. Essa representação da fala em si, né? Se tiver uma representação fonêmica ou o que quer que seja. Infelizmente ou felizmente, né, nós não podemos fazer experiência invasiva com seres humanos. Dá para colocar eletrodos, se bem que existe já algumas terapias, né, para o mal de Parkinson ou para epilepsia, onde você pode colocar eletrodos nas pessoas, né, fracturadas, né, dá para fazer esse tipo de experimento. Mas com pessoas sãs é muito difícil saber o que está acontecendo realmente dentro do cérebro. Por isso que hoje em dia tem um grande número de pesquisas, né, no que a gente chama de brain imaging, que é o imaginamento cerebral, para saber o que está acontecendo dentro do cérebro. Nós vamos usar uma técnica, que é uma técnica eletrofisiológica. Né? Eu vou explicar para vocês o que é. Isso aqui é uma representação do sistema auditivo, né, que vai desde a orelha até o córtex cerebral. Certo?
O que acontece quando a gente recebe um sinal no ouvido? Esse sinal passa pelo ouvido externo, pelo ouvido médio, né, onde tem os ossículos, excita o órgão da audição, que é a cóclea, que na verdade é um caracolzinho bem minúsculo que está dentro do meu ouvido interno, lá dentro tem uma membrana que vibra. Essa cóclea faz uma decomposição frequencial do meu sinal e transforma aquilo ali em sinal nervoso, que é assim que a gente ouve, certo? Então, esse sinal vai passar por várias etapas de processamento, onde tem núcleos de neurônios, certo? Até chegar no cérebro. Ela vai direto da minha orelha para o córtex, certo? Ela passa por várias etapas de tratamento. Essas etapas de tratamento, na verdade, elas foram úteis aos animais primitivos, né? Porque uma das coisas que serve a audição é a localização do espaço de barulho, né? Ou de ruído. Se a gazela ouve uma coisa que vem de lá, ela vai para lá, certo? Então esse sistema todo aqui, que parece sofisticado, né, que vai antes do cérebro, que a gente chama do tronco cerebral, que é uma parte do cérebro que está, do sistema nervoso, que está abaixo do cérebro, né, e logo nessa direção na frente do cerebelo, esse sistema ele já faz muitos processamentos do sinal que ele recebe. Uma maneira de medir isso, né, em eletrofisiologia, é de colocar eletrodos de superfície, coloca o eletrodo mesmo que mede uma tensão elétrica, né? A gente coloca no processo mastoide, que é esse osso que está logo atrás do ouvido, e um outro eletrodo no vértex, que a gente chama, que é o ponto que está acima da cabeça, certo? Então, medindo entre esses dois pontos, eu vou medir mais ou menos o que está acontecendo nesse trajeto, certo? Aí o sujeito, ele fica tranquilo, né? Sem fazer nada, sem falar, sem fazer outras coisas, e nós colocamos o estímulo em uma das orelhas ou nas duas orelhas, certo? Esse estímulo normalmente é um estímulo que a gente chama de clique. Na verdade é um clique bem curto, né? É um sinal que vai, que fica alto, que fica baixo de novo, certo? E o fato que a gente usa clique, na verdade, é que o estímulo não pode interferir com a minha medida. Então, eu mando o clique, depois eu vejo o que acontece. Aí não tem mais estímulo, vai ter artefato, na verdade. Então o que acontece é que, quando eu meço, faço a medida aqui entre os dois eletrodos, eu estou medindo a propagação dos sinais. Então aparecem ondas aqui, quando eu amplifico esse sinal aqui, né, que eu estou medindo no scalp da pessoa, aparecem ondas sucessivas que correspondem aos gânglios sucessivos de tratamento naquele sistema. Então uma primeira onda aparece logo a 1 milissegundo, né, a onda que a gente chama de onda 1, e ela é devido ao nervo auditivo, ele mesmo. Aí esse nervo auditivo projeta um grupo de neurônios, né, que formam um núcleo coclear. Isso aí dá uma onda 2, um pouco mais tarde. E assim de seguida, pelo nível superior, aí já passou para o outro lado. Lembre-se bem que o que entra no meu ouvido esquerdo vai para o meu lado direito do cérebro, e vice-versa. Certo? Essa é a onda 3, e assim vai indo no lemnisco na pedra lateral, na 4. A onda 5 no colículo inferior. Essa é a última etapa do tronco cerebral antes de ser mandado para o cérebro. Isso aí dá mais ou menos a uns 7 a 8 milissegundos depois que o sinal foi emitido, certo? Aqui nós estamos numa escala logarítmica de tempo, né? E depois passa pelo tálamo, vai para o córtex auditivo e para outros centros de processamento no cérebro, e aí tem ondas, né? Ondas que são medidas, né? Que são tensões elétricas, que são bem tardias, né? Com relação àquelas primeiras lá do tronco cerebral, que chegam até em 1 segundo, né? 1000 milissegundos. Isso aqui é o que a gente chama de potencial evocado auditivo. Certo? Em inglês, auditory potentials. E esse tipo de medida aqui, ele é muito útil. Ele é usado, por exemplo, para detectar surdez nos bebês. Né? Esse tipo de exame é um exame que é quase rotina atualmente nos hospitais, para detectar sem problema. Porque se a criança tiver um problema nas células ciliares, que estão dentro da cóclea, né? Isso aqui já não vai dar nenhum sinal. Se ela tiver um problema no tronco cerebral, você vai saber exatamente em que ponto está aqui. Então, esse tipo de ondas são as ondas que são utilizadas nesse tipo de diagnóstico. Só que a gente está interessado em ver se o que a gente falou antes, né, da distinção fonêmica, ela pode ser representada de alguma maneira ainda nesses sinais. Nem estou falando do córtex, não. O córtex, certamente, se eu falei bar, o pá, como eu estou mostrando aqui, né, a um dado momento eu vou saber que ele é um bar ou um pá, certo? Então, esses sinais sonoros que a gente está usando, eles está muito baixo, né? Esse é o sinal que a gente está usando. Corresponde ao sinal que vocês estão vendo aqui. É o bar. Esse aqui é o pá. Na verdade, o que a gente fez é bater a mesma vogal, o mesmo sinal, e só cortar essa parte inicial aqui. Mas qual que é a diferença entre um bar e um pá? Bom, para esses que estão acompanhando o curso da Baia, eu sei se vocês sabem isso aqui de cor, né? Mas para aqueles que não entendem nada de fala, ou nunca viram, né? Eu vou dar um crash course aqui, um curso relâmpago em acústica fonética. Então, o que você
tem, na verdade, na produção, isso aqui vocês já viram antes um esquema parecido, né? Isso é um corte sagital do meu trato vocal. Quando eu estou produzindo a fala, eu movo, né, todas as estruturas musculares, ou esqueletos musculares, né? Que são os lábios, ou a mandíbula, ou abaixo, eu levanto a mandíbula, né? Eu mexo a língua, que é um sistema complexo muscular, certo? Ela mexe na cavidade vocal para fazer uma diferença de trato vocal que resulta no timbre, né? Certo? Que na verdade é a fala. Eu mexo também os músculos da laringe, eu aproximo ou afasto as cordas vocais. Quando elas são afastadas, eu estou respirando, certo? Quando eu aproximo, eu quero fazer alguma força, fazer alguma coisa, certo? Eu fecho totalmente o pulmão para manter o ar dentro do pulmão. E quando eu abro mais ou menos, elas começam a vibrar, aí dá a fonação, certo? Isso acontece com as pregas vocais, né? Tem uma analogia correta. E também o velo para impedir que o ar passe para o nariz, ou para deixar passar para o nariz e fazer som nasal. Então, a diferença, na verdade, entre o bar e o pá está exatamente nessa coordenação fina entre esses sistemas neuromusculares, certo? Neuroesqueletos musculares, na verdade. Para eu produzir um bar, eu tenho que começar a vibrar minhas cordas vocais antes de abrir meus lábios, certo? É isso que você observa aqui, nesse início. Esse é o momento onde os lábios estão abertos, certo? E as cordas vocais estão vibrando ainda, e eu produzo um ar, certo? Eu faço bar, certo? Exagerado. E o pá, não, o pá é o contrário. Eu tenho que manter as cordas vocais abertas, como se eu estivesse respirando, certo? E no momento que eu vou abrir meus lábios, eu tenho que fechar ao mesmo tempo. Eu tenho que ter uma coordenação bem precisa para produzir um pá. Não precisa de uma coordenação muito precisa para fazer um pá. Mas um pá nosso, né, em português, eu preciso. Em inglês não é a mesma coisa, né? O pá dos ingleses é isso aqui. E o pá dos ingleses é pá. Eles fazem uma aspiração depois da abertura dos lábios. Quer dizer, as cordas começam a vibrar bem mais tarde. Certo? No alemão é o mesmo caso, né? Então o que a gente faz é mandar esses estímulos aí naquele mesmo sistema que eu mostrei anteriormente, que capturava os cliques, né? Mas lembra que esse estímulo agora é bem complexo, né? Ele não é um simples clique como era há pouco. E eu recolho a resposta, certo? Você quer a resposta eletrofisiológica entre o mastoide e o vertex que vocês viram há pouco. Isso aí é para o sinal bar. E o que a gente chama essa resposta aqui de Speech ABR, em inglês. SABR, né? Que quer dizer a resposta do brainstem, que é o tronco cerebral, né? Ao sinal auditivo de fala. Certo? Speech ABR. Eu vou falar SABR, né? Para ficar mais simples. E esse é o sinal de resposta do básico, certo? Que você vê que aqui tem uma resposta que a gente chama da Frequency Following Response, que é a resposta que segue depois da vogal, né, da abertura dos lábios, certo? Isso aqui é a resposta para o pá. Agora, aqui a gente está interessado em ver se tem qual que é a diferença daqueles sinais. Obviamente, tem muito ruído aqui, né? Deve ter uma diferença aqui dentro, porque aqui tinha um sinal e aqui não tinha. Mas aqui eu estou mandando exatamente o mesmo sinal aqui e aqui, porque lembrem, esse pá foi produzido artificialmente, cortando o vozeamento do básico, certo? Aí que eu calculo aqui uma diferença, que está aqui em preto, né? A diferença entre o azul e o vermelho, certo? É o speech ABR do bar menos o speech ABR do pá, aparece aqui em preto. E para analisar esse sinal preto que vocês viram, né? Eu coloquei de novo aqui, junto com os dois estímulos, né? Essa que é a diferença na resposta, certo? Para analisar esse sinal, a gente utiliza uma técnica que é uma técnica de transformada discreta em wavelets. Eu não vou entrar em detalhes, não. É mais ou menos como uma transformada de Fourier, ou como espectrograma, como a gente viu há pouco, né? A gente tem um eixo temporal aqui e um eixo frequencial. Então, esse é uma representação bidimensional dessa resposta preta aqui, certo? Aí dá para fazer, nesse livro, dá para fazer uma análise estatística, certo? Como são feitas em sistemas de imaginamento cerebral. A gente pega uma região de interesse, divide em células aqui, né? Para não ter problema de grau de liberdade estatístico. E a gente conclui, fazendo teste estatístico, que existem diferenças. Quer dizer, que esse vetor aqui de respostas ele é significativamente diferente de zero, e esse aqui também. Certo? Agora, o que é interessante é que aqui nessa região do sinal não tem diferença nenhuma no sinal em si. Certo? Isso aí pode ser uma indicação de várias coisas. Pode ser uma indicação que aquele vozeamento anterior está sendo tratado aqui, mais tarde, certo? Ou pode ser uma influência top-down, né? De cima para baixo do cérebro, né? No sistema auditivo, e a gente sabe que isso também existe por vários outros experimentos, que influencia a percepção do meu A aqui
segundo do que eu ouvi antes. Certo? Como se eu tivesse decodificado cada um desses elementos e uma codificação está influenciando a outra. O que é interessante é que eu mostrei, isso é do lado esquerdo, unicamente, né? Isso que eu estou mostrando aqui agora. Do lado direito, é mais ou menos parecido, só que quando você calcula a posição estatística aqui, você só tem uma diferença nessa região aqui, que é a região do início do som. Que, de qualquer maneira, os sons são um pouco diferentes, né? Eu estou voltando um pouco aqui. Eles são um pouco diferentes no início, mas nessa região não tem diferença. Mas essa diferença na resposta só acontece do lado esquerdo, coincidentemente. Né? E o lado esquerdo é o lado onde a falha é processada. Não sei se você sabe, né? Mas o sistema de Werner e o sistema de Broca estão do lado esquerdo do cérebro. Certo? Isso é mais um indício de que deve ter alguma coisa por trás desses dados que a gente obteve. Isso ainda está meio preliminar, né? O que a gente vai fazer agora, eu só mostrei um bar e o pá puros aqui, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai pegar um pá, certo? E fazer um morphing dele até o pá, certo? Como a gente fez com o Fede ainda há pouco, né? Vou botar um pouco mais alto. De novo, vocês veem que começa num bar e vai acabar no pá, mas no dado momento vai ficar ambíguo. Sei lá, passou de um bar para um pá. Você sabe? Na verdade, isso aqui a gente reduziu bastante a região, né? Porque a variável que está aqui, que está sendo levada em conta aqui, o que a gente chama de voice onset time, né? É o tempo até o onset, que é o início da vogal. Quer dizer, o tempo que eu comecei a vibrar as cordas. No caso de um pá não ambíguo, né? Ele tem um VOT que é negativo, porque esse aqui é um instante de abertura dos lábios. Esse aqui é um instante onde eu comecei a vibrar as cordas vocais. Eu comecei a vibrar elas antes de abrir os lábios. Então eu estou a menos 33 milissegundos. Aí eu vou diminuindo. Quando chega a menos 10, mais ou menos, é o ponto ambíguo entre os dois desse contínuo que eu acabei de mostrar para vocês. E quando o VOT é positivo, né? Aí eu estou num pá. Esse aqui é um pá francês que é bem parecido com o pá brasileiro. Se fosse um americano falando, seria completamente diferente. Ele partiria de um pá e chegaria no pá. Certo? Seria bem diferente. Ou um alemão também. Mas a gente está usando esse experimento aí na França, né? Então, os locutores franceses estão da certo. Quando a gente pega esse contínuo e pede para uma pessoa para reconhecer, aqui está deve ter uns 120 valores aqui nesse contínuo. E todos eles são níveis intermediários desse morphing entre o pá e o bar. Estou diminuindo o meu VOT. Certo? Indo daqui da esquerda para a direita. Mas eu estou aumentando. Né? Ele é negativo, menos 40, chega até mais 20 milissegundos. O sujeito normal responde mais ou menos dessa maneira. Desse lado aqui ele responde sem ambiguidade, que é um pá, e desse lado aqui ele responde sem ambiguidade, que é um pá. E no meio ele tem umas hesitações. Né? Certo? Quando eu faço o fit de uma curva psicométrica, como eu mostrei ainda há pouco, né? Eu tenho esse tipo de resposta teórica do sujeito. Certo? Aí dá para calcular qual que é o limiar dele, esse sujeito, por exemplo, mais ou menos por volta dos menos 13 milissegundos, certo? E qual que é a inclinação dessa curva aqui. Quanto mais inclinado, quer dizer, mais categórica é a pessoa. Né? Isso aqui é um comportamento normal. Eu estou colocando normal aqui, porque a gente está começando a fazer lá no serviço de audiologia do hospital, um experimento com criança disléxica. Você sabe o que é a dislexia, né? A dislexia é tida como um problema de escrita, na verdade. As crianças disléxicas, elas são diagnosticadas bem tarde, né? Na verdade, elas começam a escola, 7, 8 anos, começam a ter problema, certo, na escola, e para todas as matérias, não é só em português, ou em francês, ou em inglês, não, é todas as matérias, porque tem que ler um enunciado de uma questão de matemática, é complicado, certo? As crianças começam a escola, tem problemas, né, para acompanhar a escola, certo? Acompanhar o ensino, e só é detectado bem tardio, de maneira bem tardia, né? Quando você tem 8, 9 anos. Aí já é tarde demais, não dá para fazer até nem um tratamento específico, nem nada. Né? O que é interessante é que com esse tipo de medida que eu estou mostrando para vocês, dá para detectar a dislexia bem cedo. Porque os disléxicos, eles têm problema nesse tipo de experimento. Eles não são tão categóricos quanto um sujeito normal, seja adulto ou seja criança. Eles têm uma confusão, na verdade. Né? E uma outra coisa interessante é que as crianças disléxicas, eles têm problema no tronco cerebral. Certo? E o tronco cerebral, vocês viram há pouco, ele representa, de alguma maneira, aquela diferença de vozeamento entre o bar e o pá. Então, por isso que esse tipo de experimento é interessante, porque ele pode resultar em um diagnóstico de dislexia, por exemplo. Não precisa esperar a criança ir para a escola, ter problemas, para ser diagnosticado mais tarde. Né?
certo? Você já pode ser diagnosticado aos 4, 5 anos de idade. Então, o que a gente está fazendo é um experimento agora, onde a gente vai colocar, a gente vai passar primeiro os sujeitos, né, tanto normais quanto disléxicos, num experimento clássico que eu mostrei, né, de identificação fonêmica. Esses sujeitos vão ter uma curva de identificação psicométrica, como a gente chama, né, de identificação dos fonemas, e nós vamos variar aquela variável que eu mostrei para vocês, que é o VT, certo? Que vai entre um par puro e um par puro. E aí nós vamos pegar, fazer a medida do SBR, né, da resposta do tronco cerebral, e vamos fazer uma análise para achar um eixo discriminante daqueles sinais que a gente tem lá dentro, certo? Aí a gente vai pegar 4 estímulos, né, que são posicionados dessa maneira, eles são no extremo do contínuo, né, entre bar e par, e os 2 estímulos que estão bem na fronteira de transição entre o bar e o par, né, do próprio segmento psicométrico da pessoa. Aí, eu peço desculpas, está tudo em francês aí, né? Esqueci de passar em inglês assim. Se a hipótese de que o índice discriminante aqui do SBR corresponde a alguma coisa de físico, quer dizer, toda a resposta do tronco cerebral ela vem só de fora, ela é só exógena, certo? Aí quer dizer que vou ter uma correspondência mais ou menos próxima entre o VOT físico e a resposta neurofisiológica. Essa é a hipótese de base. A hipótese que eu estou querendo provar é que se já tiver uma categorização ao nível do tronco cerebral, certo? Então a resposta ao estímulo amarelo ela vai ser mais próxima da resposta ao estímulo azul. E a resposta ao estímulo verde vai ser mais próxima da resposta do estímulo vermelho. Então essa experiência é ultra simples, né? A gente começou a fazer agora, vão ter os resultados no outono europeu, eu espero agora, e vai dar para mostrar se tem alguma categorização já sendo feita ao nível do tronco cerebral. Isso foi feito com a ajuda da Maria Cantoni, que está aqui também, que visitou a gente lá na França. É uma experiência, né? Você deve estar cansado do experimento, mas como eu disse, são módulos separados, né? Se perder um, pega o outro agora. Esse experimento foi feito em colaboração com a professora Thais, com o professor Rene e com o Leonardo Almeida, que é o nosso aluno de doutorado, que está participando disso aqui. Esse experimento ele começou com uma observação da Thais, da professora Thais. Ela observou, na verdade, os jovens de hoje, pelo menos em Belo Horizonte, não sei se é em todo o Brasil, né, Thais? Eles não fazem quase distinção nenhuma na produção entre, por exemplo, a frase pega para mim e paga para mim, certo? Na verdade, eles pedem tempo para pagar, né, pra gente. Mas, bom, eles não fazem confusão entre pega para mim e paga para mim, certo? Por exemplo, isso aí é um contexto verbal. É o verbo pegar e pagar, que no caso da terceira pessoa aqui do singular, né, teria um E e um A. Esse E e A estão se misturando. É por isso que eu chamo isso de merging, né, em inglês. É uma mistura desse lugar. Isso é uma observação. Interessante, isso não é observado numa morfologia nominal. Por exemplo, célula e sala. Certo? Isso aí é só observação, né? Então a Thais veio com essa observação aí, eu fiquei pensando. Então vou bolar um experimento para comprovar isso aí. Como é que você comprova isso? Que os jovens estão confundindo, estão misturando o A e o E, né, do pega e paga, mas não estão fazendo seleção. Então o experimento é com os outros, mais ou menos como os que eu fiz. Né? A gente vai fazer uma tarefa de identificação em cima de sinais morfados. Né? Eu estou introduzindo neologismo aqui. Morfado seria aquele contínuo de sinais. Né? Então, eu vou pegar 2 grupos de sujeitos, né? Um grupo de sujeito que é menor de 23 anos, menor ou igual, na verdade, e um grupo de sujeitos velhos, né, que são maiores de 48 anos. Eu vou ver a diferença desses 2 grupos de sujeitos. 48 não é velho, não, né, gente? Bom, aí a gente gravou as frases, não foi nem paga para mim, pega para mim, não, foi leva para mim, lava para mim, certo? Ou cela pequena e sala pequena. Nós gravamos essas frases, né, com 2 locutores, um velho e um jovem, né, só para ter mais variação no experimento e para ter certeza que não é dependente do locutor, o pessoal que a gente vai achar, né? Certo? Então teve um locutor jovem que gravou, fala, leva para mim, lava para mim, cela para mim, sala para mim, e um velho que gravou as mesmas coisas. A gente pegou o leva para mim, lava para mim, e fizemos aquele contínuo que vocês ouviram ainda há pouco, né? Vocês ouviram o contínuo de bar, né, que o Feli fez, e aí é mais ou menos a mesma coisa, certo? E cela e sala pequena, a mesma coisa. Os resultados. Isso aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui é um sujeito jovem, tem 22 anos, um sujeito significativo, né? Como sempre aqui no eixo horizontal eu tenho o nível de morfing, né, que vai de 0 a 100%, certo? E no eixo vertical eu tenho a resposta do sujeito,
se é ou a, né? Se é será ou estava, nesse caso. Aqui está escrito errado aqui os fonéticos, seria um é aberto, não um e. E aqui estão as respostas em azul para o locutor velho e em vermelho para o locutor jovem, certo? E a gente faz aquele mesmo sistema que eu mostrei antes, de ajustamento de uma curva psicométrica. Mas agora eu estou interessado, não é no linear, não é no passagem a 50%, não. Estou interessado na inclinação dessas curvas, certo? Se vocês observarem isso aqui, esse aqui é o sujeito jovem, né? Esse aqui é o sujeito velho. Os sujeitos velhos, eles são mais categóricos no verbo do que os sujeitos jovens. Estou voltando aqui, certo? Ele só tem dois sujeitos, certo? Então eu pego essas medidas de inclinação, eu pego a inclinação dessa curva aqui, nesse ponto de 50%, certo? De todos os ouvintes, foram 15 jovens e 14 velhos nesse experimento, foram 29 pessoas no total, e aqui estão os resultados, certo? Tudo agrupado, né? Todos os resultados da experiência. Esse gráfico é um pouco complexo para entender, eu vou tentar explicar. Nesse retângulo aqui estão os nomes, né? Os substantivos, desculpa. Então seria o cera e o sal. Nesse retângulo aqui são os verbos, é o lábio e o lema, certo? No retângulo branco, aqui, nos retângulos brancos, né? nesse, são os informantes velhos, as pessoas velhas, certo? E nos retângulos cinza estão os jovens. No eixo vertical aqui, eu tenho essa inclinação, é o slope em inglês, a inclinação daquelas curvas que vocês viram aqui, né? Eu estou medindo essa inclinação aqui. Então eu tenho uma inclinação para cada grupo de idade, para cada tipo de locutor, né? O vermelho aqui é o jovem e o azul é o velho, e para cada classe gramatical, verbo ou não. Aí que é interessante, que tem uma diferença dos locutores, né? Os locutores, as pessoas, o locutor jovem, quando as pessoas ouviam o locutor jovem, eles eram mais categóricos, eles tinham uma inclinação maior, né? Por isso que os vermelhos aqui estão acima, isso é significativo, mas não interessa a gente, certo? Tanto não interessa que é mais ou menos paralelo aqui, né? O que acontece em um acontece no outro. Não tem muita diferença global do nome para o verbo, né? Se você pegar a média aqui e a média aqui, vai dar mais ou menos a mesma coisa, certo? Mas tem o que a gente chama de um fator de interação, de classe de idade para classe gramatical, ou grupo de idade para classe gramatical. Para mostrar isso aqui, né, eu botei só alguma coisa para esconder em amarelo aqui. Se eu pegar a média desses dois pontos aqui, né, do azul e do vermelho, certo? Para os velhos e ver para os jovens, a média não é muito diferente no caso do sintagma verbal, nominal, desculpa, né, no caso do cela sala. Mas, quer dizer, isso aí corresponderia mais ou menos a mesmas inclinações, certo? Aquela curva psicométrica. Mas no caso do sintagma verbal, tem uma diferença muito grande. E essa diferença aqui, né, que significaria que os velhos estão muito mais categóricos que os jovens, certo? Essa diferença aqui de inclinação daqui para cá, ela é significativa. Aí essa é uma maneira de mostrar mais ou menos, né, que esse tipo de ideia que a gente pode ter, né, de uma coisa que a gente observa, ele pode ser feito nesse contexto de experimento de identificação fonêmica, com o morphing da fala, né, e os resultados podem ser interpretados de uma maneira coerente. Nesse caso, a Thaís, parabéns, acertou. Então, só para concluir, né, você deve estar cansado de tanto experimento, a grande questão que está por trás disso tudo, e também a questão que eu e a Thaís vamos explorar daqui para frente, em termos da nossa cooperação, né, é a verdadeira questão. Os fonemas existem realmente? Certo? A gente já viu que fonemas, eu falei fonemas aqui o tempo todo, né, mas no início, nos primeiros experimentos, vocês viram que o que eu percebo depende muito do que eu estou falando, na verdade. Né? Aquelas fronteiras não são rígidas, na verdade. Os bebês, eles adquirem o fonema de uma certa maneira também, certo? E o que eu mostrei no último é que tem também, certamente, a gente vai chegar um dia, vamos achar os correlatos neurofisiológicos dessa representação fonêmica no cérebro, na verdade. Né? O que acontece é que essas unidades representacionais da fala, né, elas existem a vários níveis, certo? Ao nível acústico, ao nível mecânico, ao nível neurofisiológico, ao nível de desenvolvimento da fala dos bebês, ao nível social de interação e ao nível histórico também. A gente bem viu que as coisas estão mudando no português brasileiro de Belo Horizonte, né? Pelo menos para pegar e pagar, nesse caso. Então, sem uma abordagem transdisciplinar, né, fica difícil a gente atacar esse tipo de problema de fala. Eu queria mais ou menos terminar por aqui, mas eu vou antes falar uma grande frase da professora Thaís, que devia ser filósofa, né? Não professora de linguística, porque quando a gente estava discutindo essa coisa, acho que foi na qualificação do Léo, ela soltou isso. Mas, Rafael, uma coisa é sempre muitas, né?
grande filósofo Thaís. Eu queria só agradecer os colaboradores, né? Não vou passar a lista não, que são pessoas com quem eu trabalhei na França, na Alemanha e aqui também no Brasil, certo? E agradecer de novo ao IAT, a Thaís Cristóvão, a minha anfitriã, e agradeço a atenção.